Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Ele já chegou, amém? Eu não sei se você percebeu, mas ele chegou. E quando ele chega, nada mais fica do mesmo jeito, amém? Glória a Deus. Quero convidar você nessa noite, né? Abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 3. Nós vamos ler no versículo 17 e 18. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 e 18. Amém? Vocês estão bem? Glória a Deus, né? Alegria poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado comigo nesses dias, né? Glória a Deus. Vamos lá então? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 e 18 diz assim: pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Amém? Glória a Deus. Pode tomar o teu assento dando um glória a Deus. Aleluia. Uhul. Glória a Deus. Aleluia. Amados, o Senhor ministrou esses dias ao meu coração sobre essa palavra, está ministrando ainda, e eu creio que ainda Deus tem mais para falar sobre isso. Mas algo que me chamou a atenção nesse texto, volta um pouquinho para o 17, por favor. Diz assim, ó: pois o Senhor é o Espírito. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Amém? Amados, nós falamos esses dias aí, o mês inteiro, mês de setembro inteiro, sobre nós sermos livres, né? Vivermos essa liberdade do Senhor sobre as nossas vidas. E eu quero perguntar nessa noite: você quer ser livre de verdade mesmo? Amém. Quantos querem? Oh, glória a Deus, 100% quer ser livre. E o que o Senhor começou a falar ao meu coração, nós sempre usamos a segunda parte desse versículo e nós dizemos assim: aonde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Não é verdade? A gente sempre pega essa segunda parte. E amém, é verdade. Só que ele começa dizendo assim: pois o Senhor é o Espírito. E aonde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Então, só existe liberdade no Espírito, aonde o Espírito é Senhor. Aleluia! Se o Espírito não é Senhor, ali não há liberdade. Por isso que tem muita gente que foi batizado no Espírito Santo e tem o Espírito Santo, amém? Quantos aqui falam em línguas? Olha, quase que 100%. Então, se você fala em línguas, você foi batizado no Espírito, significa dizer que o Espírito Santo está aí, amém? A evidência de que você recebeu o Espírito é que você fala em línguas. Mas e por que nem todo mundo que foi batizado no Espírito, que fala em línguas, é de fato livre ou vive a liberdade? Porque o Espírito não é Senhor sobre a sua vida. Nós só vamos viver a liberdade do Espírito quando o Espírito for o Senhor sobre nós. Ou seja, quando é Ele que domina, quando é Ele que governa, quando é Ele que guia a nossa vida, quando Ele é o Senhor, ali é a liberdade. Então, muitas vezes, nós queremos ser senhores de nós mesmos. Muitas vezes nós queremos viver, tomar decisões, fazer escolhas, sendo senhores de nós mesmos. E aí não há liberdade. Porque só existe uma pessoa que é verdadeiramente livre: o Espírito.
Não existe ninguém mais livre, ou ninguém livre, a não ser o Espírito. Ele é livre. Só que nós só vamos desfrutar dessa liberdade do Espírito quando Ele for Senhor sobre nós. Porque enquanto nós estamos no controle da situação, Ele não é Senhor. E aí não há liberdade. E eu quero que coloque lá para nós, por gentileza, Romanos 1 e 2. Nós já vamos voltar nesse texto, mas eu quero compartilhar um pouquinho lá sobre Romanos, capítulo 8, 1 e 2. Romanos 8, 1 e 2. Olha o que ele diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, nos libertou da lei do pecado que leva à morte. Então, o que esse texto está falando para nós? Algo que, pelo menos, eu nunca tinha percebido, pastor Kleber. Nunca tinha percebido isso. Nós sempre falamos de lei e de graça, não é verdade? Ou você está na lei, ou você está na graça. Mas o que o Espírito começou a falar comigo é que existem, na verdade, duas leis. Existe a lei do pecado que te leva à morte, e existe a lei do Espírito que faz o quê? Nos traz vida. É esta lei, ou seja, existe, nós não podemos dizer assim, eu estou na graça. Existe até, vocês talvez já tenham ouvido alguém falar assim, né? Eu estou na graça. Se eu estou na graça, Ju, eu posso fazer do jeito que eu quiser. Se você não obedece à lei do Espírito que dá vida, você não entra na graça. Porque para entrar na graça, que é a liberdade do Espírito, a lei do Espírito precisa ser obedecida. Então, o Espírito tem uma vontade, amém? O Espírito quer te fazer igualzinho Jesus Cristo. O Espírito quer ser o Senhor sobre a tua vida. O Espírito quer dominar sobre você, em todas as áreas da tua vida. Mas existe uma lei do Espírito que precisa ser obedecida para que a gente possa fazer dele, então, Senhor. Hoje, eu creio que a grande maioria aqui, se não 100%, já estamos salvos em Cristo Jesus, amém? Só que existem duas leis, e nós temos que escolher qual é a lei que eu vou obedecer, qual é a lei que vai dominar. A grande maioria dos crentes é completamente dominado pela carne. A lei da carne, ou seja, é a carne que manda. É a carne que é Senhor sobre ele. Eu não levo desaforo para casa. Se me falar uma coisa eu falo 10. Mexeu comigo, você não sabe com quem está mexendo. Ou seja, se ofende, se magoa, né? Quer tirar satisfação das coisas, quer reinar, quer dominar, quer que faça do seu jeito, quer que faça conforme a sua vontade, conforme o jeito que eu acho. Essa é a lei da carne. A tua carnona está aí. Todo mundo tá vivo? Então a tua carnona está aí. Você tá? Tua carnona está aí. Só que a carne, a lei da carne, ela quer que você obedeça a ela. A carne tem uma lei para você. Faça do teu jeito. E a gente para e lembra que quando Adão e Eva estavam lá no jardim, eles eram dominados pelo Espírito. O Espírito era Senhor absoluto sobre a vida desse casal. Por isso eles eram totalmente livres. O dia que a serpente chegou lá, fez uma proposta para esse casal. Qual que foi a proposta da serpente? Ela diz assim: sejam como deuses. Ou seja, pare de obedecer esse Deus aí. Seja Deus de você mesmo. Faça do teu jeito, conforme a tua vontade. Reine você, faça da tua maneira. E quando o casal desobedeceu a Deus, eles se dobraram à lei da carne. Eles passaram a ser controlados e dominados pela sua carne. Agora,
nós que somos salvos, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, com os nossos pecados todos perdoados, amém? Nós temos uma escolha agora. Ou nós vivemos a lei da carne, que é deixar a nossa carne fazer do jeito que ela quiser. Ela domina, ela dá as regras, ela dita como que tem que ser feito. Você é controlado por ela e ela é senhor sobre você. Ou nós nos dobramos à lei do Espírito. Ou seja, é do jeito que o Espírito quer. É conforme a vontade dEle. É Ele que manda. É Ele que é o Senhor. Eu vou subjugar a minha carne. Eu vou dizer para ela: ei, minha carne, você não me domina. O que me domina é o Espírito. É a vontade do Espírito. E quando nós decidimos por obedecer a essa lei do Espírito, Ele se torna Senhor sobre nós. Volta lá, por gentileza. O 2 Coríntios 17. 2 Coríntios 2:17. 3, né? 3:17. 2 Coríntios 3:17. Não está funcionando, pastor, só funciona com o senhor o tchá. Comigo não funcionou tchá. Olha, pois o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então só seremos livres verdadeiramente quando o Senhor é o Espírito sobre a minha vida. É Ele que manda, é Ele que domina sobre mim, é do jeito dEle. A carnona pode gritar, ela pode sapatear, ela quer que seja assim. Não, nós colocamos a carne no lugar e dizemos: não, o Espírito é o Senhor sobre a minha vida. Ele é o meu dono, é do jeito dEle. Eu faço as coisas para agradar a Ele. Não para agradar pessoas, não para agradar a homens, mas para agradá-lo. Quando Ele é o Senhor sobre minha vida, quando o Espírito é o Senhor, então ali há liberdade. Versículo 18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. Ou seja, quando o Espírito se torna Senhor sobre a nossa vida, o véu ele é removido. Enquanto o Espírito não é Senhor sobre nós, um véu ainda está colocado. Por mais que a pessoa esteja salva, ela não consegue discernir as coisas espirituais. Ela não consegue ver as coisas espirituais. Porque, amados, ninguém de nós pode se mover no Espírito sem a ajuda do Espírito. Ele é o Senhor. É como se Ele chegasse, nos pegasse pela mão e nos conduzisse a esse lugar de liberdade. É Ele. Nós não conseguimos ver as coisas espirituais senão pelo olhar dEle. Nós não conseguimos discernir as coisas espirituais senão por Ele. Ninguém de nós consegue se mover no Espírito se Ele não for os nossos olhos, se Ele não for o Senhor, se Ele não nos guiar para este lugar. Quem aqui quer ver coisas extraordinárias da parte de Deus? Paralítico andar, cego ver, mudo falar. Quantos aqui querem ver? Quantos querem participar disso? Amém? Gente, nós só vamos viver nesse lugar, experimentar essas coisas pelo Espírito. Porque ninguém na força da carne faz um paralítico levantar. Ninguém, a carne não pode, a carne está impossibilitada de se mover no Espírito. Aliás, a carne está fadada à morte. A carne não pode agradar a Deus. A carne não cogita das coisas espirituais. Nós não conseguimos entender ou discernir nada que é do Espírito através da nossa carne. A carne para nada se aproveita.
Então, se nós queremos viver as coisas maiores, se nós queremos experimentar das coisas grandes que o Senhor tem para a nossa vida, nós só temos um jeito, é pelo Espírito. Mas o Espírito tem que ser Senhor sobre nós, e é Ele que nos conduz neste lugar. E olha o que Ele diz. Então, quando o Espírito é Senhor sobre nós, o véu é retirado. Enquanto o Espírito não for Senhor sobre a tua vida, você não consegue entender a palavra. Você lê, você não entende. Deus fala, você não entende. Por quê? Porque há ainda um véu que está sobre você, sobre o seu coração. Você não consegue discernir, você não consegue entender. É o Espírito, é só no Espírito que esse véu é tirado. Aí ele diz assim, ó: então, portanto, todos nós, dos quais o véu já foi removido, podemos ver e fazer o quê? Refletir a glória do Senhor. Nós podemos ver. Nós só podemos ver as coisas espirituais pelo Espírito. Só pelo Espírito nós vemos as coisas espirituais. Só o Espírito conhece o coração de Deus. Só o Espírito conhece a mente de Jesus. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece tudo. E se nós fizermos do Espírito o Senhor, nós vamos ver e nós vamos fazer o quê? Refletir a glória do Senhor. Aleluia! Ninguém pode refletir aquilo que não vê. Vou repetir. Ninguém pode refletir aquilo que não vê. Nós precisamos ver. Nós precisamos ser levados pelo Espírito nesse lugar de comunhão, nesse lugar da graça, da liberdade do Senhor. E nós passamos a ver com os olhos do Espírito. E quando nós vemos com os olhos do Espírito, nós passamos a refletir a glória do Senhor. Aleluia! Nós só podemos dar aquilo que temos. Nós só podemos refletir aquilo que já é verdade em nós. Nós só podemos passar para os outros como verdade aquilo que nós experimentamos, aquilo que nós entendemos como é. Senão nós estamos repetindo história que os outros contaram. Nós vamos viver contando experiências de outras pessoas. Mas você foi salvo pelo sangue precioso do Cordeiro. Você foi salvo para que você pudesse viver essas coisas espirituais, para que você entrasse nesse lugar da graça, da liberdade do Espírito, para viver uma comunhão íntima com o Senhor, para viver um relacionamento com o Pai. Aleluia! Nós não precisamos esperar para chegar lá no céu um dia para que nós possamos contemplar Deus. É possível hoje pelo Espírito que nós possamos contemplar a glória do Senhor. Aleluia! É para hoje, não é para depois da nossa morte, não é para o dia que nós estivermos na glória. Nós podemos viver a glória do Senhor hoje. Aleluia! O Senhor tem coisas para contar para você, jovem. O Senhor quer te encher com o Espírito Santo. O Senhor quer que você reflita a glória dele por onde você passar, por onde você andar. Aleluia! Nós não fomos salvos. Essa semana eu estava falando até na aula do IBEJ. Eu falei assim: nós não fomos salvos só para um dia morar no céu. Nós somos salvos para viver o céu hoje, aqui na terra. Esta realidade é para nós através do Espírito. Ah, pastora, como Jesus viveu essa realidade? Jesus nunca deixou ser controlado pela carne. Jesus foi traído, ele foi humilhado, Jesus foi caluniado, mentiram a respeito dele. Tudo que o Satanás tentou Jesus de todas as formas, tudo que podia fazer foi feito para que Jesus saísse da lei do Espírito e caísse para a lei da carne e quisesse fazer as coisas na força do braço.
Mas Jesus nunca deu ouvidos à carne. Jesus sempre deu ouvidos ao Espírito. Por isso Jesus viveu sobre a terra aquilo que é o projeto de Deus para mim e para você. Aleluia! Por isso nós somos chamados cristãos, pequenos cristos. O Senhor quer que a gente seja, que eu e você sejamos hoje um Cristo sobre essa terra. Vivamos como Jesus viveu. Venhamos experimentar o que Jesus experimentou. Por quê? Porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus foi enviado para nós. Aleluia! O véu se rasgou, a carne de Jesus foi dilacerada. Para quê? Para que o Espírito pudesse vir fazer morada em mim e em você. Mas enquanto Ele não é Senhor, enquanto Ele não domina sobre nós, nós estamos com os nossos olhos vendados. Há uma venda no nosso coração. Mas quando Ele é Senhor, nós vemos, nós refletimos a glória dEle. Aí ele diz assim: então, refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito. Gente, o Senhor que é o Espírito. Ou seja, sem o Espírito ser Senhor, esqueça. Aí ele diz assim: o que Ele vai fazer conosco? Nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Aleluia! Esse é o projeto de Deus. O projeto do Senhor para nós como igreja é que todos nós sejamos parecidos com Jesus. Para isso Ele enviou do Espírito. Então, pastora, como é que eu faço isso de uma forma prática? Ore em línguas. Ore em línguas, medite na palavra, obedeça ao Espírito Santo. Diga: Espírito, seja Senhor. Quando Ele falar algo ao seu coração, ouse obedecer ao Espírito. Faça a vontade do Espírito. Quando a gente se submete, faz do Espírito Senhor sobre nós, nós vamos sendo transformados. Vamos ser igualzinho a Jesus Cristo. Amém? Por que a palavra do Senhor diz, né, que se nós crermos, o que vai acontecer conosco? Faremos as mesmas obras e obras maiores. Só que sem o Espírito isso é impossível. Porque sem o Espírito nós não conseguimos nos mover nessa liberdade. E enquanto a carne quiser dominar e nós deixarmos, porque querer dominá-la, gente, enquanto nós viver aqui, a carnona vai sapatear. Enquanto você estiver vivo, a tua carnona vai querer te dominar. Vai querer ditar as regras dela, a lei dela, vai querer. Mas a Bíblia diz assim, que é pelo Espírito que nós fazemos o quê? Fazemos morrer as obras da carne. Sem o Espírito, talvez você que está aqui hoje, talvez você está lidando com um pecado, lidando com uma situação, e você diz: pastor, eu não consigo vencer isso, eu não consigo vencer isso. Você não vai vencer mesmo, meu querido, desista. Só existe um jeito de você vencer: se o Espírito for Senhor sobre a tua vida, se Ele dominar, porque é Ele que governa, é Ele que tem todo o poder, é Ele que vence. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a carne, Jesus venceu no nosso lugar. Sem a ajuda do Espírito é impossível. Quando Jesus veio sobre a terra, Jesus veio como homem. Ele não veio como Deus, porque se Ele tivesse vindo como Deus, vencer o pecado, para Jesus ia ser muito fácil. Mas Jesus venceu a carne, venceu o pecado, venceu a morte, venceu o Satanás. Mas Ele venceu como? Na força do Espírito. Tudo que o Pai falava pelo Espírito, Jesus obedecia. Jesus nunca deixou que a lei da carne falasse mais alto, mas Ele sempre ouviu a lei do Espírito. O que o Espírito dizia era lei para Jesus, e Ele obedecia.
E ele fazia a vontade do Espírito. Por isso Jesus venceu. Nenhum crente vence nada na força do braço. Nós não vencemos nada na força do braço. Nós só podemos vencer se aquele que venceu dominar sobre nós. Se o Espírito for Senhor sobre a sua vida, ali a liberdade. A liberdade. E sabe o que o Senhor falou comigo essa semana? Que a liberdade que os crentes precisam, pastor, é não deixar mais que a carne governe. Porque a carne tem um intuito: escravizar, fazer a gente pecar, arrastar para a morte. A carne não se aproveita para nada, ela não presta para nada. Mas se nós, pelo Espírito, se nós andarmos no Espírito, a carne será completamente subjugada. É pelo Espírito. Não tem outro jeito. Mas se o Espírito for o Senhor, nós vamos experimentar de uma liberdade. A liberdade que Jesus tinha. Sabe qual é a liberdade que Jesus tinha? Jesus não se ofendia. Isso é liberdade. Sabe quando que nós entendemos que a carne ainda domina sobre nós? Quando a gente ainda se ofende. Quando falam mal de nós, quando caluniam a gente fica na carne. Isso demonstra o quê? Que a carne ainda está me dominando. Jesus nunca pecou, porque a carne de Jesus estava completamente subjugada ao Espírito. Por isso Jesus era livre. Sabe qual é a liberdade que o Senhor quer nos dar? A carne quer fazer que a gente fique ansioso. A carne quer fazer com que a gente fique com medo. A carne quer fazer com que a gente fique preocupado, angustiado, triste, deprimido. Todas essas coisas são coisas da carne. Mas se o Espírito for Senhor sobre nós, esses sentimentos não dominam mais o nosso coração. Por isso, quando alguém fala mal de você, você não deixa aquilo entrar no teu coração, aquilo não te atinge mais. Agora, quando alguém fala mal de você, você quer partir para cima, você quer tirar satisfação. O que isso demonstra? Que a lei que está dominando sobre a sua vida é a lei da carne. E nesta lei não há liberdade. Por que as pessoas às vezes andam tão ansiosas, preocupadas com dinheiro, né? Preocupada com tanta coisa. Por quê? Porque elas estão presas naquilo que satisfaz a carne. Mas se eu perder o emprego, e se acontecer isso, e se eu quiser isso, e se eu não puder comprar aquilo, e aquilo outro, isso demonstra o quê? Que é a carne dominando, é a lei da carne. Mas o Jesus Cristo, ele era dominado pelo Espírito. Então Jesus sabia, quando ele precisava de algo, precisava de um dinheiro, vai lá, pesca o peixe. Está lá na boca do peixe. Como é que diz o pastor Kleber, o caixa eletrônico, né? Tudo que Jesus precisava, o Espírito providenciava para ele. Jesus nunca foi escravo de nada. E o Senhor tem como projeto para mim e para você nos fazer livres. Mas só seremos totalmente livres quando o Espírito for Senhor. E aonde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Aleluia. Por isso que no início eu falei, né? Para que nós orássemos, para que o Espírito dominasse sobre nós, para que o Espírito seja Senhor sobre as nossas vidas. Sabe, amados, quero dizer algo para você. Você vai ter que sempre ser um escravo, ou do Espírito ou da carne. Só que se você decidir ser um escravo do Espírito, ou seja, o Espírito é o Senhor, é Ele quem manda, é Ele quem me guia, é Ele quem me domina.
nós seremos completamente livres, nos tornaremos parecidos com Ele, teremos os sentimentos dEle, passaremos a ver como Ele vê, pensar como Ele pensa. Aleluia! Você acha que o Senhor se preocupa? Sabe que alguma coisa acontece, o Senhor põe a mão na cabeça e diz: agora, como é que eu vou resolver isso, Duarte? Sabe que existe alguma coisa? Não. Ele é Senhor sobre tudo. Ele é o dono do universo. Ele governa o mundo. Ele sustenta o universo com a força da sua palavra. Nada é maior do que Jesus Cristo. Não existe nenhum nome maior do que o nome de Jesus. E quando você se coloca debaixo deste senhorio, você não precisa se preocupar com mais nada. Por quê? Porque eu sei quem é o meu dono. Eu sei quem é o meu Pai. Eu sei quem é o Senhor sobre a minha vida. Eu sei. Então eu vivo livre. Por isso eu descanso. Então o desafio nosso nessa noite, em nome de Jesus, é fazer com que o Espírito seja Senhor. Que nós não venhamos a andar mais na força do nosso braço. Que nós não venhamos mais a depender de nós mesmos. Que nós não venhamos mais a confiar na nossa própria capacidade. Mas quanto mais eu dependo, quanto mais eu entendo que a capacidade é dele, a força é dele, a sabedoria é dele, a graça é dele, o poder é dele, os milagres são dele, as curas são dele. Quanto mais a gente entende essas coisas, nós nos submetemos a esse senhorio. E aí experimentamos a verdadeira liberdade. Amém? Em nome de Jesus, quero convidar você a se colocar em pé, aí no seu lugar. O Espírito era livre em Jesus. Deixa ele ser livre em você. Deixa o Espírito livre. Deixa o Espírito ser livre. Deixa ele ser livre na tua vida. Deixa ele comandar, deixa ele guiar os teus pensamentos. Deixa ele ser Senhor absoluto sobre você. Deixe. Coloca essa carne no lugar dela e diga: carne, você não me domina mais. Eu me submeto à lei do Espírito. Eu quero viver debaixo desta lei. Eu quero experimentar desta graça, que é a liberdade do Espírito. Em nome de Jesus.